Oi, Nutri. Você já passou pela situação do seu paciente dizer que, Nutri, meu metabolismo é muito ruim, eu nunca vou conseguir emagrecer? Será que você já passou por isso, Nutri? Ó, a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo, nessa live de hoje. E eu vou trazer para vocês o que é que tem por trás da bioquímica dessa história do metabolismo. Será que isso existe metabolismo ruim ou será que isso é uma coisa, né, que a gente inventa, digamos assim? E o que é que a gente pode fazer na consulta em relação a essa situação? Se você está no Instagram, eu estou te olhando agora. Se você está no YouTube, eu estou te vendo agora. Então seja bem-vindo. Meu nome é Amanda Fernandes, sou nutricionista e criadora do método BDN, o Bioquímica Descomplicada da Nutrição. E eu ajudo outros nutricionistas a terem segurança na sua prescrição nutricional, mesmo que você seja iniciante na área. E aqui a gente vai aprender mais sobre a bioquímica do metabolismo e como aplicar isso na prática de forma descomplicada para que o seu paciente entenda. Então, eu vi aqui que a Aninha entrou, a Aninha Nutri também. É, é muito comum, tá? A isso acontecer. Vamos lá, gente. Então, o que é que tem por trás desse metabolismo? Eu separei aqui essa figura no Leniger que eu queria mostrar a vocês. A primeira coisa é que a nossa base aqui de referência, nós temos aqui o livro O Princípios de Bioquímica de Leniger, né? E aqui no capítulo 15 tem uma figura específica que eu quero mostrar para vocês em relação a essa questão. Será que existe metabolismo lento, rápido, né? Oi, Mari. E nessa figura, que é a figura 1 do capítulo 15, deixa eu mostrar aqui para vocês. Não precisa a gente ler, mas é importante, interessante a gente ter essa imagem aqui em mente. Olha só, aqui no Instagram, que é para você ver melhor, parece um emaranhado, não é verdade? E se você está aqui no YouTube, esse emaranhado aqui, gente, é o nosso metabolismo. Só que aqui é simplificado. Essa figura aqui, que tem o livro, ela, na verdade, a base dela está lá no site, no KEGG, que é uma enciclopédia internacional sobre vias metabólicas, sobre a questão genética, que tem várias coisas lá nesse site, o KEGG Pathway, certo? Ele é todo em inglês, então quando a gente precisa pesquisar alguma coisa, tem que ser a pesquisa em inglês sobre o assunto. E aqui no Leniger, ele traz essa imagem simplificada do que tem lá no KEGG, e nós temos justamente o que? Esse emaranhado, vou ler só os tópicos aqui para a gente ver. Nós temos biossíntese e metabolismo de carboidratos, dos glicanos, de xenobióticos, que são aquelas substâncias, né, que a gente quer eliminar do corpo, como a poluição, como alguns corantes, inclusive, metabolismo dos nucleotídeos, metabolismo de carboidratos, de lipídios, metabolismo energético, metabolismo de aminoácidos, cofatores e vitaminas, e nós temos também a biossíntese de metabólitos secundários. Então, quando a gente vê esse emaranhado todo e a gente pensa assim, nossa, será que o meu metabolismo é lento? Será que quando o paciente chega dizendo que meu metabolismo é lento, será que isso é fato? E nessa imagem aqui na legenda nós temos a informação de que apenas uma célula do nosso corpo humano, uma célula eucariótica, é capaz de produzir mais de 30 mil proteínas que estão trabalhando como catalisadores, ou seja, como se fossem foguinhos para agilizar o metabolismo. Então imagina só, né? E tem uma coisa interessante que eu quero comparar aqui para vocês e eu quero que vocês segurem essa informação. Vamos supor que você tem uma Ferrari, um carro, aquelas Ferrari bem bonitas e tal, né? E você acabou que colocou uma gasolina adulterada nessa Ferrari. E que você acabou que não calibrou os pneus dessa Ferrari. E também você não está checando o óleo, né, do motor dessa Ferrari. Concorda comigo que a Ferrari seria o metabolismo mais rápido, o metabolismo mais, né, mais acelerado que existe, né? Enfim, quem entende aí de carro vai saber, talvez alguma outra marca de carro que seja até mais rápido, não sei. Peguei a Ferrari, que foi o primeiro que eu me lembrei. Mas se você coloca uma gasolina adulterada, se você não calibra os pneus dessa Ferrari, se você não faz a manutenção nessa Ferrari, será que ela vai ser tão rápida quanto você gostaria que ela fosse?
Então, se você não cuida do que você tem, né? Então, tem alguma coisa aí que pode dar errado, não é verdade? Então, Nutri, a seguinte questão é: o metabolismo da gente, ele pode estar mais acelerado ou realmente mais lento. Tudo vai depender do que a gente coloca para dentro, literalmente. É essa a explicação que eu sempre trago para o meu paciente, para que ele entenda que o metabolismo não é a culpa dele, mas é o que ele coloca para dentro, o que é que ele consome. Será que ele está consumindo, entre aspas, digamos assim, né, a gasolina adulterada ou ele está consumindo, entre aspas, a gasolina aditivada, por exemplo, uma gasolina limpa, né? Então, isso vai fazer diferença no desempenho, no caso, comparado a uma Ferrari, né, comparado a um carro, vai fazer diferença em como essa máquina vai funcionar, em como essa máquina ela vai agir, se ela vai ter ali um bom desempenho ou um desempenho não tão interessante. Pensando aqui em relação a essa Ferrari, que no caso seria o metabolismo, e o motor, o tipo de gasolina, você ter cuidado ali com o óleo, aquele líquidozinho rosa do radiador, acho que é isso. Então, é como se essas substâncias, esses itens, é como se fossem os alimentos, como se fossem os nutrientes, como se fossem as vitaminas, os minerais que a gente consome. Então, se a gente não dá o aporte nutricional suficiente para que esse mecanismo aqui dessa imagem que eu mostrei aqui a vocês, se a gente não dá o aporte suficiente a esse metabolismo, realmente vai ter alguns pontos que podem falhar, ou alguns pontos que vão ali dar uma emperrada, uma engasgada, né? E quando a gente pensa em metabolismo, não é uma coisa simples, não é uma coisa única, não é algo pequeno, é algo muito complexo. Então, quando a gente pensa em metabolismo de carboidratos, de lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, dos aminoácidos, a gente está pensando em todo o nosso organismo. Então, de todas as formas, a bioquímica, né, ela significa química da vida. Bio é vida e a química, enfim, é química mesmo. Então, quando a gente pensa em bioquímica, a gente pensa em química da vida. Se a gente pensa em química da vida, nós estamos pensando no nosso corpo. E eu trouxe aqui um conceito sobre o que é metabolismo para vocês. E eu vou ler aqui, tá? Que é o que tem aqui no Lenda. O que é metabolismo? É um conjunto de transformações em um organismo vivo pelas quais passam as substâncias, ou seja, esses nutrientes aqui que eu estava falando, né? As substâncias que os constituem por meio de reações de síntese, ou seja, o que é a síntese? É o anabolismo. E também por meio das reações de desassimilação. E quem são essas reações de desassimilação? São as de catabolismo. Então, quando a gente pensa em metabolismo, lento ou rápido, quando a gente pensa sobre isso, a gente tem que lembrar imediatamente que é um conjunto de reações químicas que acontecem no organismo, que estão envolvidas carboidratos, lipídios, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, xenobióticos, biossíntese de substâncias secundárias, e todas elas vão estar ou em reações de anabolismo, que é de assimilação, ou de catabolismo, desassimilação. As reações de anabolismo são reações que precisam de mais energia para acontecer. Elas precisam de ATP para acontecer, adenosina trifosfato. Elas precisam de mais energia para que aquela reação possa ser, que ela possa acontecer, que são as reações de anabolismo. Enquanto que as reações de catabolismo é o inverso. Então, tudo vai depender do que a gente consome, do que a gente está ingerindo. Se a gente está consumindo mais do que o que a gente precisa, então é natural que o nosso organismo vá poupando, vá guardando. Ora, se eu não estou precisando, é como se fosse uma poupança aí, digamos que você tem uma poupança, e se você tem, digamos, se você tem R$ 100 e você gastou 50, sobrou 50, né? Então você vai e guarda esses 50. Então isso daí seria o anabolismo, você guardar o que está sobrando, o que está em estoque, né? Vai guardar esse estoque. E as reações de catabolismo é como se você tivesse, né, esses R$ 50, digamos assim, na poupança ali guardado, e na hora que você precisa, você retira, você vai gastar.
tá? Então, é o catabolismo. Então, quando o paciente chega dizendo, Nutri, mas o meu metabolismo ele é muito lento, é muito devagar, é por isso que eu não emagreço, é por isso que eu não vou emagrecer de jeito nenhum. Aí você tem que estar muito preparada para dizer a ele ou a ela, né, explicar isso. E eu digo a você que use o exemplo, por exemplo, do carro, como eu comentei, sobre a gasolina, né? Se a pessoa sabe que a gasolina é batizada, né, adulterada, a gente vai querer colocar no carro da gente, ou na moto, que seja, né? A gente não quer, a gente quer um produto de qualidade para a nossa máquina, no caso, funcionar. Só que com o nosso corpo, nossos pacientes nem sempre entendem isso com clareza. E a partir do momento que você tem isso de exemplo, isso facilita o entendimento dele, né? E essa questão do metabolismo, de entender muito bem essa questão do metabolismo do emagrecimento, ela faz muita diferença para a gente que é nutricionista, principalmente para a gente que trabalha com emagrecimento, né? E para todas as áreas de nutrição. Tudo da nutrição está envolvido com, principalmente a clínica e tudo mais, está envolvido com o que nós consumimos, né? Do que a gente precisa. Especificamente sobre a questão do emagrecimento. Se a gente tem o entendimento do que é esse metabolismo rápido e devagar, fica mais fácil da gente criar estratégias nutricionais que sejam adequadas a cada pessoa, a cada biotipo, enfim, a cada necessidade específica daquele paciente. E dentro dessa questão do metabolismo, primeira coisa, entender, né, que quando pensar em metabolismo, lembrar dessas vias metabólicas, a gente não precisa decorar. Eu não tenho isso decorado na minha cabeça, não tenho isso decorado no meu juízo, de quais são as reações e tudo que acontece. Mas a gente precisa entender a base desse metabolismo. A gente precisa entender o que é que está ali, o que é que acontece, quais são as vias da produção de energia, por exemplo, o ciclo de Krebs. Precisa a gente entender cada reação? Não necessariamente, né? Mas a gente precisa entender a base de como que acontece aquilo, de o que é que precisa para poder acontecer, aonde que acontece, o que é que gera, né? E a outra coisa é de traduzir, digamos assim, esse conhecimento teórico em um conhecimento didático para o paciente entender. Então, quando ele chega dizendo que o metabolismo é ruim, que não vai emagrecer, isso é um sabotador, né? É um dos sabotadores do emagrecimento. Inclusive, esse card aqui, que foi o que eu mostrei nos stories para você, ele é dessa caixinha aqui, dessa ferramenta, tá aqui, ó, nutrição comportamental, certo? Vou mostrar aqui no YouTube para quem tá lá, o de nutrição comportamental. E ele traz justamente várias situações que pode acontecer. E essa daqui, né, que tem um paciente que diz, meu metabolismo é ruim, nunca vou emagrecer. Então, a gente aqui estava falando um pouco mais da bioquímica em si, né, de como explicar isso bioquimicamente falando para o paciente. E no verso de todos esses cards tem o que é que a gente pode fazer enquanto nutricionista, considerando a parte da nutrição comportamental. Então, a gente vai aliando tanto a bioquímica de entender esse metabolismo, quanto a gente vai alinhando, ajustando, conversando também sobre essa parte do comportamento. Aqui vai ficar um pouco cansativo se eu ficar lendo isso aqui para vocês, mas eu vou comentar algumas coisas que tem aqui nesse card, que as autoras, né, Marlia Varenga, que é quem são as autoras desses cards aqui da nutrição comportamental, que tem um livro também, inclusive, né, comenta assim, né, que essa é uma frase frequente, que é interessante explicar, explicar os pensamentos e os fatos. Então, o que é que o paciente pensa? Meu metabolismo é lento, nunca vou conseguir emagrecer. Esse é o pensamento que ele tem. E qual é o fato? O fato a gente precisa entender aqui da teoria, né? A gente precisa entender aqui a bioquímica do metabolismo para poder explicar quais são os fatos. Então, a partir do momento que a gente entende essa parte aqui, fica mais fácil explicar e aí você pode usar esse exemplo aqui do carro que eu dei. E aqui ele continua falando sobre o quanto é importante nós, profissionais, trabalhar com essa questão do comportamento e trabalhar essa mudança de comportamento.
trabalhar com ferramentas que a gente possa ajustar, que a gente possa desmistificar o que o nosso paciente pensa. Porque essa questão, meu metabolismo é ruim e por isso eu não emagreço, isso é um pensamento sabotador. Talvez ele está transferindo a culpa, digamos assim, se ele é uma coisa que até aquele momento ele não conseguiu, ele acaba transferindo a culpa de não ter conseguido emagrecer até aquele momento para uma terceira causa, no caso. Ou ele transfere para alguém, que é uma transferência de culpa para terceiros, por exemplo, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é da minha filha, que eu não consigo emagrecer. Ou ele faz uma transferência de culpa interna, a culpa é da genética, a culpa é do meu metabolismo, e a gente precisa trabalhar com aquela questão da autorresponsabilidade. Então, veja só, 2 fatores aqui importantes que eu venho conversando e comentando. Primeira coisa, entender esse metabolismo, entender que não são vias simples, né? Não é algo simples que acontece no nosso corpo. Uma célula só, como tem aqui no Lenger, é capaz de produzir mais de 30 mil proteínas que catalisam, que são aceleradores de metabolismo. Então, por quê? Né? O que está acontecendo? E o outro item essencial, a gente trabalhar com essa questão da mudança de mentalidade, da mudança de comportamento. Nos meus atendimentos, eu tenho uma ferramenta que se chama sabotadores do comportamento alimentar, em que eu trago 12 itens sobre esses sabotadores e um deles é esse pensamento da transferência de culpa interna. A culpa é do meu metabolismo ou a culpa é da genética. Geralmente vem atrelado a isso e a gente consegue trabalhar com essa questão. E eu pergunto a ele, vou listando, inclusive acho que é um dos últimos sabotadores que tem nessa listinha dessa ferramenta, e eu vou perguntando, né, ao meu paciente o quanto, de 0 a 10, o quanto aquele sabotador pega ele, né? O quanto que aquele sabotador fica ali, ó, azucrinando no juízo dele. E geralmente acontece bastante da pessoa colocar uma nota 8, uma nota 9, uma nota 7, para esse sabotador da transferência de culpa. E quando a gente começa a trabalhar nesse pensamento, aí a gente tem que traçar estratégias para silenciar esse sabotador. Mas não adianta de nada a gente dizer, não, a culpa não é do seu metabolismo, e não explicar o porquê. Se a gente não explica o porquê para ele, ele vai continuar acreditando, vai continuar achando e continuar crente de certo que realmente a culpa é do metabolismo. E o metabolismo pode estar mais lento mesmo. É como o carro que eu falei, é como se fosse a Ferrari, né? Então, se lá a Ferrari você não cuida dela, ela realmente pode não ter o desempenho esperado, o desempenho que gostaria. Só que o que a gente precisa trabalhar para poder mudar esse cenário? Primeira coisa, anota aí, ó, tá prestando atenção, né? Anota. A primeira coisa que a gente primeiro precisa fazer é identificar essa fala do nosso paciente. Às vezes ele vem com isso e já te fala de cara na consulta. Às vezes não. Por isso que é importante a gente trabalhar com ferramentas também para a gente desmistificar e entender o que aqui se passa na cabeça dele. Que nesse caso aqui eu citei como exemplo a ferramenta dos sabotadores do comportamento alimentar. A segunda coisa é você explicar a ele sobre o metabolismo de uma forma didática. Não adianta a gente também ficar falando a glicogênese, a glicólise, a gliconeogênese. Ele não vai entender aquilo lá. Isso aqui é conteúdo técnico para a gente entender. Mas aí você pode utilizar esse exemplo do carro para poder ele entender. Terceira coisa é você orientar como que a gente pode fazer para acelerar esse metabolismo. Se o metabolismo está lento, no caso do carro, o que a gente precisaria fazer para esse carro ter um desempenho melhor, né? O que a gente faria? O que vocês fariam, né? O que vocês fariam se vocês tivessem essa Ferrari, e ela não tivesse com um desempenho tão bom? Possivelmente procuraria, quem sabe, um mecânico especialista naquele tipo de carro, porque você não iria colocar o seu carro, né, nas mãos de qualquer pessoa ou nas mãos de um mecânico que não é especialista ou que não entende de Ferrari, não é verdade? A segunda coisa é de traçar estratégias nutricionais que seja assertivo para aquele paciente. Tem uma coisa importante aqui em relação ao metabolismo que deixa realmente o metabolismo do indivíduo muito lento, é que quanto mais tecido adiposo branco, ou seja,
Quanto mais tecido de gordura, realmente isso vai atrapalhando o metabolismo. Porque diminui a captação de glicose. É como se a gordura, ela impedisse em excesso, tá? Quando ela está em excesso, preciso deixar isso claro. Quando a gordura está em excesso, o tecido adiposo branco está em excesso, é como se ela estivesse em locais que ela atrapalha o fluxo. É como se fosse assim, pedras, tá? Pedras no meio do trânsito. Ao invés de você ter uma BR que flui, um fluxo sanguíneo que flui tranquilamente, é como se você tivesse bloqueios, sinais fechados o tempo todo, é como se você tivesse sinais amarelos piscando e fica aquela confusão no trânsito. Pronto, é isso que o excesso de tecido adiposo branco causa. Ele causa ali um tumulto naquele trânsito. Ele atrapalha realmente o fluxo sanguíneo, atrapalha a captação de glicose, atrapalha a função da insulina. Então, realmente, se o trânsito, né, está confuso, está atrapalhado, então as coisas realmente não vão fluir tão bem. Então, esse metabolismo, ele realmente ele vai ficando ali a desejar. E o que é que a gente precisa fazer para poder melhorar esse metabolismo, né, em termos de estratégia nutricional? Entender perfeitamente o que está se passando ali. E a outra coisa é de começar a ajustar. Imagina que você está tomando conta de uma obra de trânsito, né? E que está tudo engarrafado, tudo embaralhado. Você como Nutri no caso, você vai conseguir mexer em todas as vias, digamos que é uma cidade enorme, uma cidade muito grande que você tem que trabalhar. Você vai conseguir mexer em tudo de uma vez? Você sozinho como Nutri? Não, a gente precisa do nosso paciente ao nosso favor, para que ele realmente se junte com a gente e faça as coisas andarem. Então, digamos que tem assim 10 bairros nessa cidade. Eu tô botando um negócio pequeno, né? Digamos que tem 10 bairros nessa cidade. E esse metabolismo, esse trânsito dessa cidade está bem caótico. Tem sinal quebrado, tem pedra no meio do caminho, tem buraco no asfalto, digamos que está em um bocado de falhas nesse trânsito. É como se fosse aqui, ó, como se tivesse vários sinais aqui fechados, sabe? Buracos nas vias, vias interditadas. O que é que a gente vai fazer? Querer consertar tudo isso de uma vez, concorda comigo que é complicado, porque a gente vai estar mexendo com os hábitos do nosso paciente, né? Então, quando a gente pensa, a gente pega uma coisa assim, a gente tem que priorizar onde é que a gente vai trabalhar para melhorar esse metabolismo. E, em geral, a gente começa a fazer o quê? Fazer com que o nosso paciente ele tenha uma alimentação com mais qualidade, tenha mais aquela coisa toda que a gente já sabe, mais fruta, mais verdura, mais água, não, fibra e tarará, né? E reduzir o consumo daqueles outros alimentos que a gente já sabe que não faz tão bem, né? Como os açúcares, como as frituras, como, enfim, os alimentos industrializados, aquelas coisinhas de temperos completos. Por quê? Porque são essas coisas que é a fritura, é o biscoito recheado, é o sorvete, é o refrigerante, que quando em excesso acaba atrapalhando todo esse trânsito aqui. Então, é importante a gente fazer essas analogias, inclusive isso é uma técnica, né? Usar técnicas de metáfora para poder deixar isso muito claro na mente do nosso paciente. Quando as coisas ficam claras, ele é mais fácil ele aderir, à sua conduta. Se você não explica o que você está fazendo, vamos aqui, vamos combinar aqui. Quer reduzir o refrigerante? Quero muito reduzir o refrigerante porque eu sei que me atrapalha. Então faz ali aquele combinado e deixa claro que aquilo ali é muito importante para poder acelerar o metabolismo dele. Só que se uma cidade está totalmente caótica, se você começa a mexer em um sinal, em 2 sinais de trânsito para consertar, a cidade não vai voltar a fluir, na é verdade, e a cidade não vai voltar a fluir da perfeita forma possível. Então eu preciso de tempo, eu preciso calma, eu preciso paciência, persistência, acompanhamento, para que a gente consiga realmente fazer com que esse paciente ele vá galgando, ele vá entendendo, vá poder melhorando esse metabolismo. E uma das primeiras coisas de sinais e sintomas, anota essa, porque
Tenho certeza que você já ouviu falar, se você já atende, você com certeza seus pacientes já te falaram, e quando eles te disserem isso, você já vai perceber, opa, peraí que já tá dando certo, já tô conseguindo ajustar aqui alguns bueiros, conseguindo ajustar aqui algumas vias que estavam interditadas, sabe o quê? O trânsito intestinal. Quando o intestino começa a funcionar melhor, é sinal, é sinal de que a gente está conseguindo fazer um trabalho de melhorar esse metabolismo, de melhorar essas vias metabólicas para que a gente consiga acelerar esse metabolismo. Não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra, por isso que é muito importante alinhar aí essa expectativa com a realidade, né? E qual é o jeito errado, né? Se dá, meu Deus, eu tenho que fazer o que então com o meu paciente? O que é o jeito errado? É dizer, realmente, metabolismo é devagar, metabolismo é lento, mas enfim, é isso mesmo, tem que aceitar. Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum não vai falar isso. Então, realmente tem que combinar, tem que entender o que é que está se passando, tem que entender qual é o nível, né, ali de comprometimento daquela pessoa com o tratamento. Tem que desmistificar essa questão do metabolismo ruim, o metabolismo lento, e trabalhar para poder modular esse metabolismo. E um dos primeiros sinais e sintomas de melhora no intestino, na função intestinal. Então, em resumo, vamos resumir aqui o que é que a gente precisa fazer para poder desmistificar isso aqui. Vicky Kefferson entrou no Instagram. Você já ouviu, já passou por a situação, Nutri, meu metabolismo é muito ruim, eu nunca vou conseguir emagrecer. Alguém já ouviu isso? Alguém já passou por isso? Né? E às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu faço o quê? Porque eu ficava assim, nossa, realmente. E eu pensava, todo aquele metabolismo ali, tá tudo bagunçado, realmente tá caótico. Eu ficava assim, e agora? Eu falo o quê? Eu faço o quê? E comecei a usar essas metáforas para poder explicar realmente. Então, se isso vai acontecer, o que a gente precisa fazer? Explicar, e aí você pode usar a metáfora do carro, certo? Em relação aos tipos de gasolina, cuidar da calibragem do pneu, aquelas coisas todas que eu comentei no início desse vídeo. A segunda coisa, não, desculpa. A primeira coisa é identificar que ele tem esse pensamento, porque nem sempre, isso às vezes está na mente, mas o paciente não tem conta de cara. Então, primeira coisa, voltando aqui, primeira coisa, identificar se existe ou não esse pensamento. A segunda coisa, explicar o que é o metabolismo de uma forma didática, de uma forma simples, certo? Minha caneta caiu no chão, mas tudo bem, vou pegar outra aqui. Explicar o que é esse metabolismo para esse paciente. Usa a metáfora do carro, porque isso aqui vai facilitar demais o entendimento dele. E quando ele entende o que você está falando, fica mais fácil ele aderir à sua conduta e ele tem mais segurança no que você está falando, tá? Então ele vai passar a confiar mais em você. Terceira coisa, traçar estratégias para silenciar esse sabotador e traçar estratégias nutricionais para poder melhorar esse metabolismo. E o primeiro sinal que acontece quando a gente vê que realmente o metabolismo está andando de uma consulta para outra, às vezes dentro de 15 dias, já é uma semana, às vezes o nosso paciente já consegue relatar isso e dizer que o intestino está melhor, tá? Então, anotou, Nutri, todas essas informações? Primeiro passo, vou repetir, tá? Identificar que o paciente tem esse pensamento sabotador. Segundo passo, explicar para ele, e aí você pode usar a metáfora do carro, para que ele possa entender o que é o metabolismo, o que é que ele está dizendo, porque às vezes eles meu metabolismo é ruim, tá, mas o que é o seu metabolismo? O que é que significa isso? Às vezes eles nem sabem explicar. É porque ele já ouviu tanto aquilo ali na mídia que acaba dizendo que o dele é ruim também e transfere a culpa lá para o metabolismo. Então, explicar para ele, com isso você vai dar mais segurança para o que você está explicando, ele vai entender melhor, vai facilitar a adesão. E o terceiro e o quarto passo, que estão aqui juntinhos, é fazer o quê? Traçar as estratégias nutricionais para silenciar esse sabotador, tá, do emagrecimento e traçar estratégias nutricionais para poder de fato acelerar esse metabolismo. E aí essas estratégias seriam outra live para a gente falar sobre compostos bioativos, falar sobre composição das refeições e como criar planos alimentares bem interessantes. Enfim, já é um outro conteúdo bem denso de que a gente possa fazer, que a gente possa traçar. Nutri, essas explicações aqui fizeram sentido para você?
isso aqui faz realmente sentido para você, né? E se você curtiu, deixa aqui seu like, deixa seu comentário, eu vou ficar super feliz de ver o que é que vocês estão falando. E o conteúdo de hoje, o vídeo de hoje era sobre isso e era sobre como você resolver essa situação em consulta, e eu dei aqui todos os passos para você seguir e resolver essa situação na hora da consulta, tá bom? Gente, era isso. Tchau pra você que está aqui no Instagram. Espero que tenha gostado. Depois deixa uma mensagem lá pra mim, comentando o que é que vocês acharam. E qualquer coisa, já sabe onde me achar. Te encontro vocês em breve. Tchau! E se você estava aqui no YouTube assistindo, seja bem-vindo. Se você ainda não me conhecia, segue aqui o Método BDN, pode se inscrever no canal, fique à vontade, e que a gente vai estar sempre trazendo mais vídeos, mais conteúdos técnicos de como o nutricionista pode aí trazer mais segurança e levar o nosso paciente até a alta nutricional, mesmo que você seja iniciante na área. Então, Nutri, até o próximo vídeo. Tchau!